Karina Soeiro, sou farmacêutica. Primeiro sou biomédica, depois sou farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas pela USP e proprietária de uma farmácia de manipulação no interior de São Paulo, professora do setor magistral e também consultora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de farmácias de manipulação. Ah, que legal. Que bacana. E você começou como com esse negócio aí? Você trabalhava, não? Você trabalhava? Como é que você começou nessa jornada? Assim, eu acho que quando vocês falam de empreendedorismo e vida louca, tem muito a ver. Porque eu acho que justamente por eu ter que desafogar minha loucura em algum lugar, eu descobri um lugar que foi ser empreendedora e sem querer. Porque tudo que eu queria era ser CLT, ter um trabalho, ter férias, estável, ter licença gestante. Eu tava falando com um amigo ontem, tudo que eu queria na vida era poder chegar e falar assim, quer nota fiscal paulista, senhora? Quer nota fiscal paulista, senhora? Quer nota fiscal paulista? Maravilhoso, é tudo que eu preciso, eu não aguento mais pensar. Mas quando eu estava terminando minha primeira faculdade, eu queria fazer mestrado, eu sempre gostei muito de estudar. E fui fazer o mestrado eu era bolsista, então eu ganhava para fazer o mestrado. Paulo? Eu sou de Sorocaba, mas eu vinha para São Paulo todo dia. Você estudava aqui em São Paulo? Sim. Tá. E aí eu era bolsista, eu ganhava para fazer o mestrado, então eu não podia ter outro trabalho. No final do mestrado, ou eu ia trabalhar num laboratório de análises clínicas ou dar aula. Eu não tinha experiência em nenhuma das duas coisas, eu não conseguia emprego. E quando você já está formado, você também não consegue estágio. Aí você não tem experiência, não consegue trabalhar, não tem... né? Você fica naquele ciclo. E meu pai já era. É o limbo, né? Exatamente. E ainda eu tinha feito o mestrado só para piorar. Ainda falando, você fez mestrado, tipo... né? O teu salário, você vai ficar pouco tempo, enfim. Você engatou o mestrado na graduação? Da graduação. E meu pai era empresário já. E fazia o que, teu pai? Meu pai, ele trabalhava com importação e exportação e tinha alguns outros negócios diversos. Tá. E ele tinha um amigo que tinha uma farmácia de manipulação, ele ouviu dizer que era legal, ele falou, vamos abrir uma farmácia? Uma pesquisa de mercado muito profunda, sabe? Vamos abrir uma farmácia? Eu falei, vamos, porque eu estava aceitando qualquer coisa. Eu falei, vamos. Daí eu fui fazer a faculdade de farmácia. E quando eu me vi, quando eu me encontrei, eu estava dentro de uma farmácia de manipulação, eu nunca imaginei que o tanto que eu gostava de estudar e de pesquisar pudesse se encaixar tão bem lá dentro. E aí eu comecei a dar aula na universidade de Sorocaba, depois de um tempo no curso de farmácia de cosmética e estética, já dava aula no setor, né, dentro do setor magistral, e fazia desenvolvimento de produtos, mas para a minha farmácia. Tá. O divisor de águas... Quantos anos você estava na época? 25, mais ou menos. Caraca. 26, por aí, né? Quando abriu a farmácia. E meu pai foi, assim, meio megalomaníaco, ele já abriu uma farmácia muito grande. Né? Em Sorocaba? Em Sorocaba. A gente abriu com 20 funcionários e fazia 5 fórmulas por dia. Né? Então, assim, totalmente, realmente tem noção do que era o setor e de como... Caraca, mas por que vocês colocaram tanto funcionário assim? Olha, eu só fazia o que ele mandava. O negócio começou realmente a dar certo quando ele saiu fora de cena. E ele falou, agora você pode fazer o que você quer. Ele vai continuar de bem com você depois que ele ouvir isso? Ele morreu. Meus sentimentos. Mas na época que ele saiu, na verdade, meus pais se separaram. A minha mãe ficou com a farmácia e falou, filha... toca. Tá. Porque meu pai era muito manipulador, olha, o nome já até diz. Ele queria deixar a filha por perto e eu não podia tomar as decisões que eu achava que eu deveria tomar. E quando eu pude estar à frente, a farmácia começou a se pagar e depois a virar. Né? E a gente se tornou referência em Sorocaba e na região em inovação. Então, e eu digo isso para os meus alunos, muito mais do que quando a gente decide, por exemplo, trazer uma forma farmacêutica nova. Então, hoje em dia é possível fazer medicamento em filme. Sabe aquele Listerine que você põe na boca, que parece um celofane, dissolve? Você pode fazer medicamento num filminho daquele. Então, estou te dando um exemplo de uma forma farmacêutica. O que é? Uma cápsula é uma forma farmacêutica. Isso daí, né, o filme de solução rápida é uma forma farmacêutica inovadora. Então, tudo que foi de inovação, sempre eu fui a primeira a trazer. Você falar, Karina, você ganhou muito dinheiro fazendo isso? Trazendo uma fórmula inovadora? Não, mas eu construí uma marca.